Olá, o Valeu Valer está no ar com a etapa final da nossa mesa redonda sobre os principais desafios da pecuária leiteira, uma das atividades mais tradicionais do nosso país, que possui cerca de 1.350.000 fazendas produtoras de leite. Hoje você vai saber por que a nutrição é um dos pilares mais importantes para garantir a eficiência produtiva e reprodutiva de um rebanho leiteiro. O programa de hoje tem um oferecimento do Vale Cálcio, produto líder de mercado com a maior concentração de cálcio disponível para os animais. Vamos então conferir mais uma rodada imperdível dessa mesa redonda realizada no Agroleite 2014 em Castro, no Paraná, o principal município produtor de leite do Brasil. Paulinho, o planejamento nutricional do rebanho é um dos maiores desafios na pecuária de leite. Sem um adequado manejo alimentar, problemas de saúde vão surgir e as perdas produtivas e econômicas também. Nós seguimos aqui direto da Cidade do Leite, em Castro, no Paraná, por ocasião do Agroleite Castrolanda 2014. Temos o prazer de receber grandes craques do setor leiteiro aqui conosco. Aqui à minha esquerda, então, José Delmiro Solac, criador de Jersey, médico veterinário da Castrovet. Também temos o Aldori José Corso, da Castrovet, também veterinário. Temos o Marcos Goulart, que é da qualidade de leite lá da Castrolanda, médico veterinário também. Outro veterinário aqui à minha direita, Afonso Dobritz, que é coordenador técnico comercial da Valer. Temos o Luiz Antônio dos Santos, que é gerente da fazenda Anataleia. E o Neuci Mainardes, que é proprietário do rancho Mainardes, presidente da Associação Paranaense de Criadores de Jersey e também criador de gado holandês, né? É um prazer recebê-los aqui conosco mais uma vez nessa terceira etapa da nossa mesa redonda. Solac, vamos começar contigo agora, então. Quais são as principais doenças e desafios nutricionais aqui na região? Em relação às principais doenças, não seria bem doenças, seriam as enfermidades relacionadas com a nutrição, que são as enfermidades do peri e pós-parto, que são as desordens metabólicas, né? Que tem uma incidência bastante alta, justamente devido ao rebanho ser um rebanho de alta produção. Acho que a parte de nutrição seria uma outra parte, talvez em outra propriedade, alguma coisa relacionada a enfermidades relacionadas à parte carenciais, né, de suplementação. Aldori, estou vendo que você está louco para falar aí, hein, Aldori? De fato, o que o senhor comentou é exatamente isso, né? Essa questão do periparto, eu acho que é uma dúvida que o produtor sempre nos questiona, por que todas as doenças, ou a grande maioria das doenças, acontecem nesse período? Exatamente em função de que no periparto, 15 dias antes e 15 dias depois do parto, há uma queda de imunidade natural do animal, né, que antecede o parto e pós-parto, e é onde acontecem as maiores consequências das doenças. Então, as febres de leite, eventualmente, as cetoses, os deslocamentos do abomaso, os partos muitas vezes são partos auxiliados devido são bezerros de bom tamanho, a genética imprime isso nos animais, então um parto laborioso tende a dar uma retração de placenta que tem na sequência ocorrer até um deslocamento abomaso, por exemplo. Então, é tudo relacionado com, como o Solac comentou, né, uma qualidade de forragem excelente já no período pré, principalmente no pós-parto, vai minimizar esses efeitos danosos, né, que é do periparto. Fazendo esse manejo, normalmente você tem uma diminuição dessas doenças e o animal arranca bem. O animal arrancando bem, ele consegue ter um pico de leite ideal esperado, né? Perfeito, maravilha, que assim seja sempre. Quando a gente fala assim, qualidade de forragem, acho que é importante também deixar claro para o produtor que é importante o animal consumir, que também é uma queda de consumo natural das vacas nesse período periparto. Então o fato dela não comer nessa fase predispõe ela a ter essas enfermidades. Por isso que a gente relaciona muito essas desordens metabólicas à nutrição e ao período periparto. Então é muitas vezes pela falta de ingestão de alimentos que acaba acometendo todos esses problemas. Agora, Marcos, fala pra gente qual é a ligação do ambiente com a nutrição. É muito importante porque para a vaca estar com a nutrição em dia, certinho, como foi formulado, é preciso ingerir esse alimento. Então o acesso a esse coxo é muito importante. A área do coxo ser suficiente para que todos os animais possam chegar junto, porque o bovino é de hábito de rebanho. Então você sempre no rebanho você vai ter um animal líder. E com isso os outros vão estar submissos a ele. Quando esse animal líder sai do coxo, principalmente em regime a pasto, alguns animais podem não estar
ingerir aquela quantidade para acompanhar. E quando você está em ambiente de confinamento, igual um freestyle, é importante que se obtenha as medidas corretas para as camas, o piso, o tipo do piso, né? E o horário do fornecimento desse alimento também é muito importante. Agora, Luiz, existem várias dietas, né, numa fazenda, né? A formulada, a preparada, a fornecida e a consumida efetivamente, né, pelos animais. E qual que seria a mais difícil de se trabalhar? A consumida. Como diz, daí bate aquele vai ditar, né? A dificuldade de você ter um padrão de alimentação. Como diz, daí junta. Como diz nosso clima, às vezes não ajuda. E muitos nas propriedades maiores ainda, porque como ele faz um volume muito grande de alimentação, isso vai oscilar. E para você tentar corrigir isso aí, é a hora que você precisa sempre trabalhar com análises do alimento, da silagem, para fornecer para o nutricionista esses dados, para ele conseguir corrigir esses erros, para que os animais consigam consumir. E juntamente com isso ele não consumiu, daí vem os nossos problemas, daí. As enfermidades, abomaso, retenção de placenta. É o nosso período crítico que nós temos hoje, ainda é o pré-parto e pós-parto, né? Que ainda temos que trabalhar bastante para nos o que tem ajudado bastante também é as TMs, né? Existe, a grande maioria das propriedades hoje já existe nas carretas misturadoras, ração total. Isso evita aquelas oscilações muito grandes de dieta que automaticamente vai interferir no metabolismo, na flora ruminal, parada ruminal e todas as doenças subsequentes disso. Então, a mistura total hoje é um grande trunfo na nossa região por das altas produtividades e dos menores índices de problemas. Agora, Nelci, você como um produtor, né, algumas propriedades chegam a comprometer 70%, né, do orçamento com os custos de nutrição, né? Como baratear esses custos? Eu acho que depende da disponibilidade do que você tem de produtos e a época de disponibilidade desses produtos. Eu acho que tem o básico, que é a silagem, a questão do pré-secado ou do verde, que eu estou falando isso muito aqui na nossa região, e a questão de ração. Mas tem alguns produtos que você consegue adequá-los, por exemplo, a casquinha de soja, com a farelo de soja, um pouco mais, um pouco menos. E isso tem que ver o custo no momento. A questão de cevada, que aqui se usa muito, a substituição da cevada em determinados momentos por caroço de algodão, a disponibilidade, por exemplo, de polpa cítrica, que também é um produto que entra muito bem na dieta. Então você tem que ter muita atenção em relação ao que você tem disponível no mercado e o custo desses produtos e como é que ele se encaixa dentro da dieta, num equilíbrio dessa dieta para você conseguir uma redução desse custo. A questão básica vem no forrageiro. O forrageiro você tem que produzir ele de qualidade, depende inclusive da questão climática. De determinados anos você consegue plantar no período certo e colher no período certo, de repente em outros períodos você atrasa o plantio ou atrasa a colheita, então é uma questão que vai muito nessa questão de você ter disponibilidade. A base é forrageira, tá? Tanto para os confinamentos, tá? Para o sistema de confinamento e como o sistema pasto, que tem aos poucos aumentando cada vez. Então a base é a forrageira. Então quando você usa mais forrageira, menos concentrado, você consegue controlar mais o seu custo. Quando você tem uma deficiência de forrageira, você acaba indo mais para o concentrado do teu custo também. Agora, Afonso, sabendo que a sanidade começa por uma boa nutrição, né? Como é que a Valer pode potencializar os ganhos do nosso amigo produtor que está nos assistindo? Bom, então não adianta a gente disponibilizar medicamento nem nada se o animal não estiver nutricionalmente equilibrado. Então ele precisa estar consumindo tudo. Mas a Valer tem algumas ferramentas que a gente pode ajudar. Por exemplo, a Valer dispõe de suplementos aminoácidos, vitamínicos e minerais, como um modificador orgânico, que pode, em alguns momentos determinados, suprir uma carência dessas vitaminas. Ou como estimulante desses animais, para que eles aproveitem melhor essa nutrição que está sendo fornecida. Em momentos estratégicos, como por exemplo na época de seca, ou na época que a gente está fornecendo alimentos armazenados, com os níveis de vitaminas A, D e E baixos, a Valer tem o Valevita DE, que pode ser disponibilizado de maneira parenteral, ou seja, é certeza que ele está recebendo, que ele vai ter aquela vitamina disponível. A gente sabe, por exemplo, que essas vitaminas são importantes para o sistema imunológico. Então a Valer consegue suprir de alguma forma essas necessidades em alguns momentos, mas sempre aliado a uma boa nutrição, que tem que ser algo contínuo. Tá certo, muito obrigado então a participação de cada um dos senhores aqui no Valeu Valer, o Solac, o Aldori, o Marcos, o Afonso, o Luiz e o Nelci.
E assim então chegamos ao fim do nosso debate sobre os principais desafios na pecuária leiteira, mostrando como é importante observar a nutrição, a sanidade, a genética e o manejo do rebanho. Suporte para trabalhar em prol da eficiência produtiva que os pecuaristas possuem. O que é preciso é se conscientizar da importância dos investimentos em cada uma dessas áreas para não comprometer os resultados da fazenda e a qualidade do leite. Aqui direto de Castro, no Paraná, nós voltamos à nossa casa contigo, Paulinha. É isso mesmo, Anderson. E como a gente disse, na primeira edição dessa série de debates, os produtores de leite precisam se profissionalizar cada vez mais. E resumindo, acho que esse é o grande desafio da cadeia produtiva do leite. A gente agradece mais uma vez a todos os convidados que participaram dessa mesa redonda especial no AgroLeite 2014 em Castro, no Paraná. E agradecemos você também pela audiência, a companhia e o carinho de sempre. Eu te espero na próxima edição do Valeu Valer. Até lá, tchau, tchau!